Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez seu irmão em Cristo, Dilson Leite, e esse é o meu canal, e hoje nós temos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. E hoje nós estamos na aula de encerramento do quarto trimestre deste ano de 2020, que está se findando. E nós temos hoje a lição de número 13 para encerrar esse trimestre, falando sobre o tema Barnabé, quando a graça de Deus faz a diferença. Então nós vamos falar hoje sobre este homem de Deus como um exemplo de fé para a nossa vida cristã. Antes de entrarmos na lição, você já sabe, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sino das notificações para receber todos os vídeos. Eu vou deixar também aí nos cards o link para você acessar a playlist do nosso quarto trimestre. Então vamos para a nossa lição e que Deus abençoe a nossa aula de hoje. Lição de número 13, Barnabé, quando a graça de Deus faz a diferença. O nosso texto do dia está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Então olha que características extraordinárias. Era homem de bem, era cheio do Espírito Santo e um homem de fé. Então são características espirituais, são características pessoais. Ele era homem de bem, era homem cheio do Espírito Santo e era homem de fé. Características que nós podemos observar e que nós podemos colocar em prática também nas nossas vidas para ter uma vida cristã, assim como Barnabé teve, servindo a Deus e glorificando o nome do Senhor. Barnabé é um exemplo vivo de como Deus usa pessoas cheias do Espírito Santo para fazer a diferença. Nós temos no Novo Testamento uma dispensação diferente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus enchia um profeta, Deus enchia um rei, um juiz, um sacerdote do Espírito Santo para comunicar algo ou para fazer um determinado trabalho para o seu reino, e era somente aquele momento, aquele instante, né? A Bíblia mostra Sansão, a Bíblia mostra Davi vencendo o gigante Golias, o Espírito se apossava deles naquele momento e depois eles não tinham mais a presença contínua do Espírito, assim como nós temos, né? Como Jesus deu a promessa, dizendo: eu vos enviarei o Consolador, outro na mesma perspectiva de Jesus, como o Espírito Santo também é Deus, então ele envia o Espírito Santo para habitar conosco até a consumação dos séculos, né? Então nós somos templo e morada do Espírito Santo, e sendo cheio do Espírito Santo, assim como o Barnabé foi, nós poderemos fazer a diferença na sociedade, podemos fazer a diferença no nosso trabalho, podemos fazer a diferença na igreja, podemos fazer a diferença onde quer que estejamos incluídos. Então nós vamos falar sobre esse tema importante na lição de hoje, usar como exemplo esse grande homem de fé, Barnabé. O texto bíblico para a nossa meditação está em Atos capítulo 11, dos versículos 22 ao 26. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que, todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então esse é o texto base, aí mostrando o trabalho feito por Paulo e Barnabé em Antioquia, ensinando o povo, e nós vamos detalhar mais um pouco sobre a vida de Barnabé. Ao longo desse trimestre estudamos a respeito de pessoas que fizeram a diferença de forma positiva ou não. Nós falamos aqui de grandes homens, de Moisés, nós falamos de José, né, que era o esposo de Maria que gerou Jesus. Nós tivemos grandes exemplos de homens, de mulheres, de pessoas que deram exemplos positivos, mas também nós tivemos exemplos
de pessoas que deram exemplos negativos, como Jezabel, né, como Judas, que foi a nossa última lição. Então nós vamos aprender hoje sobre mais um bom exemplo, um exemplo positivo, assim como nós estudamos durante todo esse trimestre. A Bíblia apresenta Barnabé como um homem de Deus, cheio de fé, compassivo e que dava oportunidade para as outras pessoas servirem a Deus com seus talentos. Seu ministério envolvia a receptividade, a fé e a certeza de que pessoas precisavam ser orientadas e receber oportunidades para manifestarem a graça de Deus nas suas vidas. Então nós vamos aprender muito com um bom exemplo de Barnabé na lição de hoje. O nosso primeiro tópico é Barnabé, um homem de Deus. O primeiro subtópico, um levita. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36, está registrado. Barnabé era da tribo de Levi e, inicialmente, Levi ele é registrado como tendo um comportamento violento. Levi, o próprio Levi, né, filho de Jacó, que gerou a tribo, né, de Levi, a genealogia de Levi. E sendo Barnabé da genealogia de Levi, ele faz o comentarista da lição faz esse comentário devido aos antepassados, né? Devido ao próprio Levi, juntamente com Simeão, ter um comportamento violento, mas fazendo isso vingando, né, a virgindade da irmã deles, a Diná. Então eles fizeram por vingança, então eles tiveram esse comportamento violento, tanto Levi quanto o Simeão. Então ele faz essa referência aqui. Nós temos Gênesis 49:7, que Jacó diz: maldito seja o seu furor, pois eras forte, e a sua ira, pois era dura, e os dividirei Jacó e os espalharei em Israel. É para a gente ter um pouco só do contexto familiar, da descendência de Barnabé aqui. Ele era da tribo de Levi, sendo um levita originalmente. Posteriormente, Moisés, ao abençoar as tribos, diz sobre a tribo de Levi, dava a sua dedicação com as coisas de Deus. Deuteronômio 33:11. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e a obra das suas mãos te agradece. Então, os levitas, posteriormente, são aqueles que são separados, né, na divisão das tribos. Eles recebem a herança de servir ao Senhor, né? Eles não teriam terras, eles não teriam herança material para cuidar, mas a herança que Deus dá a eles é a herança de servir a Deus no templo, a herança de serem os levitas, aqueles que cuidariam da casa de Deus, que cuidariam do templo, do tabernáculo, que cuidariam das ofertas, que seriam sacerdotes. Então, eles são escolhidos. Então, num primeiro momento, Jacó traz uma palavra de maldição por causa da ira, por causa da violência de Levi, mas posteriormente, né, a sua dedicação e o seu empenho, eles são reconhecidos para serem cuidadores do templo e do reino de Deus. Então eles têm uma oportunidade de exercer um trabalho importantíssimo na aplicação da lei espiritual para o povo de Israel. Então Barnabé vem da genealogia de Levi. O segundo subtópico fala de um homem generoso, Atos capítulo 4, versículo 37. Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele menciona Barnabé como sendo um levita, tendo uma propriedade. E ele se desfez dessa propriedade e trouxe o valor integral aos pés dos apóstolos. Então, quando nós lemos ali Atos dos Apóstolos, após a pregação de Pedro, a hora que os apóstolos começam a formar ali a igreja, né, a hora que o Espírito Santo se movimenta e há uma manifestação poderosa, nós vemos que os irmãos começaram a ter tudo em comum. Então a palavra do Senhor diz que eles começaram a vender as propriedades e depositar aos pés dos apóstolos. Então Barnabé, sendo um homem generoso, mostrando um desprendimento, que foi o que Jesus ensinou, né? Que o bom homem guarda no seu coração o bom tesouro, mas aquele que é mau, ele guarda o tesouro material, ele prende o seu coração naquilo que é terreno, naquilo que a traça corrói, naquilo que o ladrão rouba, naquilo que a ferrugem destrói. Mas o homem que tem um coração voltado para Deus, ele é desprendido. Isso não quer dizer que você não tenha preocupação com o trabalho, não quer dizer que você não deva trabalhar,
mas ele está falando de desprendimento, né? Nós vemos isso com o jovem rico. Quando Jesus falou para ele vender tudo, distribuir para os pobres, Jesus estava pedindo para ele ser generoso, Jesus estava pedindo para ele amar o próximo como a si mesmo. Ele não compreendeu, ele não entendeu, né? Nós temos aí a comparação daquele jovem rico com Zaqueu, que Jesus não precisou falar nada com ele. Ele disse: se eu tenho defraudado ou roubado de alguém, eu vou restituir mais do que eu roubei, eu vou restituir duplo, triplo, quadruplicado, eu vou dar muito mais. Porque ele entendeu o Evangelho, ele entendeu que o que Jesus estava fazendo para ele, dando salvação, era muito mais do que questões materiais. E aqui nós vemos Barnabé como um homem generoso, porque ele tinha fé, ele tinha o Espírito de Deus, ele tinha um coração quebrantado diante de Deus. Então ele vende a sua propriedade e entrega o valor integral. Então naquele tempo pessoas de bens repartiam as suas propriedades com aqueles que não tinham. Por isso a igreja é chamada comunidade, porque tudo era comum, ninguém tinha falta de nada. Todos tinham o suprimento das suas necessidades, porque aqueles que tinham propriedades vendiam para suprir a necessidade dos mais carentes. E Lucas, para fazer no capítulo 4, ele fala sobre Barnabé ser um homem generoso e da venda das propriedades, e posteriormente, no capítulo 5 em diante, fala sobre Ananias e Safira, que também venderam e que depositaram apenas uma parte, ou seja, eles ocultaram o valor integral para poder também usufruir daquele valor. Então eles vendem por um valor maior, declaram um valor menor para entregar o valor diante de Pedro. Então eles são punidos por Deus para que o temor pudesse ser estabelecido também ali diante da igreja. Mas também não podemos deixar de entender que eles estavam fazendo algo simplesmente por religiosidade. Bom, já que todo mundo também está fazendo, está contribuindo, então nós vamos vender. Só que em vez de colocar de forma integral, eles ocultaram o valor integral. Então eles estavam fazendo uma oferta simplesmente por religiosidade, simplesmente porque as outras pessoas estavam fazendo. E muitas pessoas pensam que a oferta, que a nossa contribuição financeira, a contribuição material para com o reino de Deus, não é algo espiritual. Então a palavra de Deus mostra que a oferta ela é tão espiritual que Jesus disse que se eu tenho algo contra o meu irmão, eu tenho que ir lá reconciliar com o meu irmão e depois entregar a minha oferta, porque a minha oferta só vai ser aceita se eu tiver em paz com o meu próximo, com o meu irmão. Então é um momento também de espiritualidade. E ali Ananias e Safira é punido porque eles estavam usando de mentira e de engano ao apresentar algo que é relevante para o nosso relacionamento com Deus. Para se fazerem passar por pessoas generosas, eles fizeram essa contribuição. Foi uma atitude desnecessária, pois Deus julgou aquela mentira de forma séria, trazendo temor à igreja. Mesmo na hora de contribuir financeiramente com a obra, algumas pessoas veem esse ato como um ato racional. Então, quando você oferta, não é um ato racional, é um ato espiritual. Barnabé não fez aquela oferta para se destacar diante dos irmãos. Ele o fez de forma consciente e generosa, com o coração desprendido. Não oferte porque você é pressionado. A Bíblia é clara: aquele que oferta com alegria, coração grato, você contribui por gratidão, porque Deus já te deu primeiro. Então esse é o motivo pelo qual uma pessoa generosa e desprendida, ela contribui com o reino de Deus, e não somente nas ofertas na igreja, mas contribui com o próximo, com outros irmãos que necessitam de ajuda. O terceiro subtópico: um homem que confiava no poder divino na transformação. Atos capítulo 9, versículo 27. Uma das características de Barnabé era o fato de que ele acreditava na possibilidade de transformação de uma pessoa. Quando Saulo, que era perseguidor, o homem que consentia na morte de cristãos, o homem que estava sendo temido por muitos cristãos, que vai para Damasco com cartas, com autorização para prender os cristãos, ele tem um encontro com Jesus e é transformado. E Barnabé agora faz um contato através da vida dele. A vida de Saulo vai ser poderosamente influenciada, e nós vamos discorrer isso um pouco mais a lição. Mas aqui nesse contexto, Saulo se encontrou com Jesus, se tornou um defensor da mensagem a qual ele era perseguidor, tornou um defensor de Jesus e reconheceu Jesus como o Messias. Então o que acontece? Essa mensagem que Paulo estava pregando agora não agradava mais aos judeus,
E Saulo ficou mal no círculo judaico, porque os judeus não queriam mais receber Saulo, né, até então, porque ele era perseguidor, mas agora ele está sendo um defensor, então ele não é mais bem recebido no círculo judaico. E ele também não era bem recebido no meio dos discípulos de Jesus, porque eles tinham medo, porque eles pensavam, esse aí até poucos dias estava nos perseguindo, estava consentindo na morte dos cristãos, e agora ele está do nosso lado, então eles ficavam com dúvidas se Saulo realmente havia se convertido e por medo não o recebiam. Então nem com os judeus ele era bem quisto e nem com os cristãos Saulo era bem quisto. E aí Barnabé é a pessoa que vai fazer essa ponte. Então Barnabé deposita uma fé. Ele põe a fé em prática porque ele acredita que Deus de fato transformou Saulo, mas ele também coloca em prática a confiança e dando uma oportunidade para Saulo. Então ele é uma pessoa que acredita no poder da transformação. Ele acredita que, por isso a palavra diz que ele era um homem cheio de fé, um homem de bem, cheio do Espírito Santo, porque ele experimentou da graça de Deus e sabia que realmente é possível, só Deus pode transformar um homem como Saulo. Então ele faz essa ligação, ele faz essa ponte, ele vai até Saulo, ele apresenta Saulo para os apóstolos, Saulo estando em uma situação muito desconfortável, até que Barnabé, no capítulo 27, no capítulo 9 de Atos, no versículo 27, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos, que lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e este lhe falara. Foi preciso fé da parte de Barnabé para trazer Saulo ao convívio dos apóstolos, mas também certeza de que Deus havia feito uma obra no coração do perseguidor. A oportunidade que Barnabé deu a Saulo foi surpreendente. A igreja precisa de pessoas como ele, que com coragem traga o convívio dos santos àqueles que foram alcançados por Jesus. Então ele dá um voto de confiança em Saulo, mas ele também demonstra fé, porque ele acredita que Deus transformou a vida de Saulo. E precisamos acreditar no poder de Deus, precisamos acreditar que Deus faz isso ainda hoje. Então ali quando ele dá um voto de confiança também, acredita e confia nas palavras de Saulo. Muitas pessoas interpretam erroneamente, o texto de Jeremias, maldito o homem que confia no homem. Aquele contexto fala de maldito homem que confia em si próprio. Nós temos que confiar em Deus, mas como irmãos em Cristo, como comunidade, como povo de Deus, precisamos confiar uns nos outros. Precisamos dar esse voto de confiança no próximo para que nós possamos viver em uma comunidade, assim como a igreja vive em comunidade, ela crescia cada dia mais, porque o Espírito de Deus estava no meio deles e eles confiavam em Deus e confiavam também uns nos outros, porque eles eram família, eles eram irmãos em Cristo. E Barnabé exercita isso, a importância de nós reconhecermos a igreja como nossa família. Nós falamos muitas vezes, irmão, a paz do Senhor, irmão, meus irmãos, aqui somos irmãos, somos igreja, mas não podemos somente falar, precisamos agir como uma família. No seio familiar, nós acolhemos aqueles que são nossos, nós damos confiança àqueles que são nossos. É no seio familiar que, quando o mundo nos rejeita, nós somos acolhidos. É no seio familiar que nós temos amparo. E a igreja é esse seio familiar que acolhe toda a família de Deus. E Barnabé faz isso, nos dando esse exemplo de que, como cristão cheio do Espírito Santo, eu preciso acolher aquela pessoa que foi transformada, ser receptível a ela e dar a ela um voto de confiança e acreditar que Deus tem poder para fazer algo novo na vida daquele que estava perdido, assim como Saulo, um grande perseguidor, se tornou perseguido pela causa do Evangelho. O segundo tópico, Barnabé, um homem usado por Deus. Primeiro subtópico, viu a graça de Deus. É inegável que Barnabé se destaca por ser um homem misericordioso, generoso e acolhedor. A igreja em Antioquia havia nascido e crescido em um tempo de perseguição. Os dispersos anunciavam o evangelho somente aos judeus. Não havia ficado claro ainda para os discípulos a questão da conversão de Cornélio. Eles ainda não haviam compreendido, ali era um sinal para eles de que Deus queria que o evangelho aos gentios fossem também transmitido. Então a conversão, o batismo de Cornélio era um sinal para eles de que eles deveriam transmitir a mensagem também aos gentios, mas porém os dispersos estavam anunciando somente a judeus. Porém algumas pessoas de Chipre e de Cirene
em Atos capítulo 19 e no versículo 20, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Então, como os hebreus ainda estavam tentando entender aí a conversão de Cornélio e seu batismo, não falavam com os gentios sobre a salvação, mas Deus usou pessoas para falarem aos gregos e esses aceitaram a Jesus. E ambos, um grupo de judeus e gentios, passaram a congregar juntos em Antioquia, a primeira igreja mista da história. Então, enquanto os judeus estavam tentando entender a conversão, entender o propósito de Deus, que não era somente para judeus, mas era também para os gentios, porque era uma questão de ensinamento de muitos anos, de milênios, deles aprendendo uma mesma mensagem, que eles eram um povo escolhido, somente Israel. Então agora Jesus chega trazendo uma nova mensagem, eles ainda não haviam compreendido, mesmo após o batismo. Não é o episódio de Cornélio, sendo um homem fora dos territórios, sendo um homem fora, não sendo de nacionalidade judaica, não sendo israelita por nascimento, recebe o evangelho, recebe o batismo, recebe uma palavra da parte de Deus, uma visão dada a Pedro. Então eles ainda não compreendendo, mas Deus sempre cumpre o seu propósito quando a igreja está movida debaixo de oração, quando a igreja primitiva ali cheia, todos praticamente eram cheios do Espírito Santo. A Bíblia chega a dizer que em cada alma havia temor. Então, em cada alma havendo temor, Deus sempre vai levantar alguém para fazer o que é necessário. Se uma pessoa se omite, Deus vai levantar outro. Então, enquanto um grupo estava pregando apenas aos gentios, Deus levanta pessoas para ir, pessoas de Chipre e de Cirene, para comunicar aos gregos. E aí eles comunicam o evangelho, e aí começa a primeira igreja. Eles comunicam o evangelho aos gentios e eles recebem a mensagem. Então, judeus e gentios passam a congregar juntos em Antioquia, a primeira igreja mista fora das terras de Israel. Então, além disso, em franco crescimento essa igreja estava, em Atos capítulo 11, versículo 21, porque diz que a mão do Senhor era com eles. Então, Deus estava testificando de que aquele era o projeto, de que aquela era a vontade dele, de que eles saíssem dos territórios judaicos, de que eles saíssem dos territórios de Israel e passassem a transmitir a mensagem por todo o mundo. E aí eles recebem aí a primeira igreja mista, judeus e gentios juntos servindo a Jesus. E aí essa igreja precisava de supervisão e Barnabé foi enviado para lá. Ao chegar lá, ele não viu as diferenças culturais ou problemas advindos da congregação, juntando povos diferentes. Ele viu a graça de Deus naquele lugar. Não eram perfeitos, não eram perfeitos, mas estavam com seus corações transbordando no Senhor. Barnabé é enviado para lá e ele não olha para o contexto da mistura, ele não olha para o contexto de ter judeus e gentios misturados. Assim como nós vemos Pedro fazendo em algumas circunstâncias, quando ele estando com os judeus, ele faz de acordo com o costume dos judeus, e quando ele está com os gentios, ele faz de acordo. Então, ele não vê o problema nas diferenças, mas ele vê a graça de Deus, que é poderosa para reunir pessoas de pensamentos, para reunir pessoas de nações, para reunir pessoas de culturas diferentes, para que juntos possam estar ali adorando a Deus. Então ele consegue enxergar algo poderoso, que é a graça de Deus se manifestando ali. Então a graça de Deus nos obriga a agir e a interagir também. Isso é uma palavra fantástica e foi o que Barnabé fez. Se Barnabé não introduz Saulo junto aos apóstolos, apresenta ele aos apóstolos, o que teria acontecido com Saulo? Então ele, que estava sendo rejeitado pelos judeus e sendo rejeitado também pelos discípulos, pelos cristãos, Barnabé faz essa ponte trazendo o acolhimento, interagindo ele com os apóstolos para que ele pudesse ter crescimento espiritual. A gente sabe muito bem, nesse período de pandemia, muitas pessoas fracassaram na fé, porque a gente precisa dessa interação. A gente sabe que cada um tem que ter a sua responsabilidade de orar em casa, de ler a Bíblia, de estudar, de se edificar espiritualmente. Mas nós temos esse contexto como igreja que precisamos interagir e muitas pessoas precisam desse direcionamento, e que Deus possa nos abençoar, que em 2021 nós temos toda a nossa tranquilidade restabelecida para que possamos cultuar livremente e estarmos nos aglomerando novamente para adorar e glorificar o nome do Senhor. O segundo subtópico: homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé.
Como Barnabé, sendo um levita de tradição judaica, que era judeu de nascimento puro, ele conseguiria compreender essa mistura, como nós falamos no tópico anterior. Se ele era um judeu de nascimento, ele sabia que a união era somente entre os judeus, a celebração era somente entre os judeus. Então, como ele sendo um levita de origem judaica, iria conseguir compreender isso. Como que ele compreenderia essa questão de uma igreja mista? A questão é, o que vemos no outro pode refletir o que está dentro de nós. Como diz Provérbios, a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Então, quando ele aceita aquele propósito, em vez de se opor àquilo, a uma mistura de judeus e gentios, ele enaltece aquilo, reconhecendo naquilo a graça de Deus, ele está simplesmente transmitindo aquilo que está dentro dele. Ele está transmitindo fé. Mateus capítulo 6, versículo 22, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Barnabé enxergou a graça de Deus naquele lugar, porque ele era um homem de Deus. Então, sendo homem de Deus, ele reconheceu que aquilo era um agir de Deus. Pessoas de nacionalidades diferentes se unindo para juntos servir a Deus. Por isso que ele reconhece aquilo como obra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo implica ver o que Deus está fazendo por sua graça. Pensamos muitas vezes na graça para a salvação, mas ela também manifesta em nossas relações pessoais e no culto que celebramos a Deus. Então nós precisamos entender que ser cheio do Espírito não é simplesmente uma obra que vai nos influenciar concernente à salvação. Somos totalmente dependentes do Espírito para sermos salvos. Porém, o Espírito Santo influencia a nossa forma de culto. O Espírito Santo, ele influencia o nosso relacionamento com as pessoas. O Espírito Santo é Deus habitando dentro de nós. Então, essa presença, ela deve influenciar o nosso comportamento. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vai se comportar de qualquer maneira num culto, ela não vai ser uma pessoa displicente, ela não vai ser uma pessoa irreverente, ela não vai ser uma pessoa que está lá no culto, mas totalmente desligada, não. Ela vai cultuar a Deus de forma contundente, de acordo com a palavra. Ela vai cultuar a Deus de corpo, alma e espírito. Ela vai se entregar em adoração verdadeira, porque o Espírito leva-nos a fazer isso. Então o Espírito também nos leva a ter um bom relacionamento com as pessoas. Se nós somos cheios do Espírito Santo, nós vamos relacionar-nos com todos em comunhão, em amor. Hebreus diz que segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós precisamos dessa comunhão, de seguir em paz com todos, e isso o Espírito Santo é que nos influencia e que nos ajuda a cumprir. A graça une pessoas que pensam de forma diferente a fim de que alcancem a unidade em Cristo Jesus. Aí que está a grande maravilha da graça, a graça maravilhosa de Deus. Porque nós temos pessoas que pensam diferente, mas unidas. Por quê? Porque todos têm o mesmo propósito: adorar e enaltecer aquele que vive e reina para todo sempre. Barnabé também era um homem de fé. Ele cria no poder de Deus para a salvação das pessoas e acreditava também nas pessoas. Então nós vemos novamente fé em Deus, mas também fé nas pessoas que Deus escolheu. Se nós estamos na igreja e aquelas pessoas que estão ao nosso redor também, essas pessoas também foram salvas por Deus. Então Deus as escolheu. Então nós precisamos acreditar também que essas pessoas são capazes de estar ali para adorar e servir a Deus. Barnabé creu que Deus havia transformado o perseguidor Paulo e ele trouxe Saulo ao convívio dos santos. Quem tem fé tem de agir também, porque fé sem obras é morta. Então não basta apenas dizer eu creio, mas nós temos que agir, porque a fé sem obras é morta. Então ele acredita que Deus salvou Saulo e então ele age. Ele vê que todos estão rejeitando Saulo, então ele introduz Saulo junto aos apóstolos para que ele pudesse ser recebido pela igreja e pelos irmãos. Então, não tenha somente uma fé de palavras, de expressão, mas que você tenha atitudes, assim como Barnabé. Terceiro subtópico foi buscar Paulo. Está em Atos capítulo 11, versículo 25. Ainda falando no contexto da igreja em Antioquia, Barnabé ele vai buscar Saulo. O que acontece? Saulo estava em sua terra natal, que é Tarso. Após se converter e ele ser trazido à comunhão por Barnabé, Saulo disputava com judeus e gregos e logo eles procuravam matá-lo. Se você ler todo o contexto do capítulo 11 de Atos, você vai ver esse contexto todo. Faço a recomendação que você leia completo.
Os irmãos de Jerusalém viajaram com ele para Cesareia, onde havia um porto, e o mandaram de volta para a sua cidade, a fim de preservar a vida de Saulo, porque ele, disputando com os judeus, disputando com gregos, disputando com o povo, eles estavam procurando uma ocasião para matá-lo. Então eles mandam ele de volta para Tarso, a fim de preservar a sua vida. Nada mais é mencionado sobre ele, nem por quanto tempo durou esse afastamento, até que Lucas menciona: Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e o trouxe para que juntos servisse ao Senhor na nova igreja, que ele estava agora em Antioquia. E então o trabalho conjunto desses dois homens em Antioquia foi bem sucedido, a ponto de nessa localidade aqueles que seguiam a Jesus serem chamados pela primeira vez cristãos. Atos capítulo 11, versículo 26. Então ele vai, ó, pra você ver, Barnabé introduz Saulo junto aos apóstolos, no convívio diário em Jerusalém, pregando o evangelho, falando. Saulo, ele desperta, né, a ira de judeus, de gregos, ele desperta a ira das pessoas ao seu redor, e então ele tem que voltar para Tarso. Quando ele volta para Tarso, Barnabé vai à procura de Saulo, encontra com Saulo, leva ele para Antioquia. Os dois passam lá, segundo o contexto bíblico, por um período de aproximadamente um ano, ensinando a igreja, ensinando os irmãos, edificando a igreja durante um ano. E ali naquela região de Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então eles estavam lá como homens de Deus, formando Cristo na vida daquelas pessoas, que pela primeira vez na Escritura, os discípulos de Jesus são chamados de cristãos. Veja como Barnabé age. Ele é o pastor Douglas Gonçalves, do Jesuscope. Ele faz a recomendação de um livro que chama Formador de Heróis. Fala justamente sobre uma função dessa como Barnabé. Então nós muitas vezes não ouvimos um pregador falar sobre Barnabé, nós ouvimos um pregador falar sobre Saulo, sobre Paulo, né, sobre o grande apóstolo Paulo. Nós vemos o pregador, quando nós vamos ler a Bíblia, nós vemos lá Evangelho segundo escreveu Marcos. Mas Barnabé teve influência direta na formação cristã, no percurso da vida desses dois homens. Quando Saulo estava abandonado tanto por judeus quanto por discípulos de Jesus, é Barnabé quem o acolhe. Quando Marcos, né, é rejeitado pelo próprio apóstolo Paulo na viagem missionária, é Barnabé quem o acolhe. Então ele é uma pessoa receptiva que influencia diretamente a vida de grandes homens de Deus, de pessoas que seriam grandes homens. Então nós precisamos entender, como dizem alguns pregadores pentecostais, nós temos que cuidar de todos os irmãos que estão ao nosso redor, porque nós podemos estar cuidando de alguém que vai ser grande no futuro. Mas isso, é claro, não pode ser que no interesse de ser beneficiado, mas simplesmente pelo fato de contribuir com o reino de Deus. Ele vai buscar Saulo e ali eles fazem esse trabalho poderoso, né? E o nome de Jesus é glorificado. Então que esse exemplo de Barnabé fique para as nossas vidas, que nós possamos encontrar pessoas que tenham habilidades e ajudá-las para que o nome do Senhor seja glorificado e o seu reino cresça e expanda na terra. Terceiro tópico, um homem usado por Deus. Primeiro subtópico, obedecendo ao Espírito. Está em Atos 13, do versículo 1 ao 3. As menções de Barnabé no livro de Atos mostram que, além de ser um homem misericordioso e que conseguiu enxergar a graça de Deus num ambiente diferente, ele era um homem obediente ao Espírito Santo. A igreja em Antioquia tinha profetas e doutores, o texto que nós mencionamos, Atos 13, do 1 ao 3. Ou seja, era um ambiente de revelação divina e de ensino. Então nós tínhamos profetas e doutores. Toda igreja precisa ter esses dois aspectos: o aspecto espiritual da revelação e o aspecto do ensino. A revelação ela é produzida somente por Deus. O livro de Provérbios diz que, não havendo profecia, o povo corrompe. Então a profecia fala não somente do dom de profecia, da questão de profetizar, mas de uma busca espiritual, de uma busca pela palavra espiritual, pela palavra da parte de Deus, pela manifestação do Espírito Santo de Deus. Então aqui nós temos a revelação divina e nós temos o ensino. A profecia ela depende da revelação de Deus. O ensino ele depende da compreensão e dos mecanismos utilizados relacionados ao estudo e à didática. E ali Barnabé e Paulo, sendo instrumentos de Deus,
naquela obra, como profetas, como mestre, Paulo sendo um grande ensinador também, então contribuíram para o crescimento daquela igreja. Então era uma igreja cujos ministérios não disputavam entre si, profecia, mestre, profetas e mestres, quem é maior, quem contribui mais, né? Essa disputa de o mais importante é o mestre, não, o mais importante é o estudo, é o ensino, tanto um quanto o outro. Nós precisamos ter a ação do Espírito Santo trazendo profecia, mas nós também temos que ter a ação do ensino, da palavra, do conhecimento. E aí esses ministérios eles cooperavam entre si para edificação e unidade da igreja. A igreja de Antioquia também era uma igreja que tinha disciplinas como o serviço e o jejum. Atos capítulo 3, versículo 2. Então, duas disciplinas fundamentais. O serviço e o jejum. O serviço que nós realizamos no reino de Deus, né? A mordomia cristã, nosso empenho, nosso trabalho, o id de Jesus, o cumprir da missão, do nosso chamado diante do reino de Deus, o serviço, né, que nós prestamos diante do Senhor. E também a prática do jejum. E a prática do jejum hoje, por alguns, é considerado algo antiquado e restrito à lei de Moisés. O fato que não é verdade. Porque Lucas menciona que a igreja em Antioquia jejuava e ele faz uma dupla menção tanto ao serviço quanto ao jejum, uma clara demonstração de que atitudes espirituais como o serviço e o jejum trazem orientações do Espírito Santo à congregação. Então, uma igreja que serve a Deus e que pratica também o jejum, porque o serviço, sem um estilo de vida de adoração, não é um serviço agradável a Deus. Porque Jesus, quando ele termina, e aí na tentação, em Mateus 4, ele diz assim: vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor adorarás e só a ele servirás. Então o servir vem depois da adoração. Só serve bem quem tem um estilo de vida de adoração, quem vive para glorificar a Deus. Então esse serviço é um serviço de alguém que se dedica ao reino de Deus, de alguém que vive um estilo de vida de adoração, de entrega, de se entregar para servir ao reino de Deus. Então esse serviço e essa vida de consagração, de jejum, mostra que aquela igreja recebia a instrução do Espírito de Deus, porque vivia essas duas disciplinas, tanto o serviço quanto a prática do jejum. E nesse ambiente espiritual foi que o Espírito disse: separa-me a Paulo e a Barnabé a obra que eu vos tenho chamado. Então é nessa igreja onde eles tinham a disciplina do jejum e do servir, é nessa igreja onde eles tinham profetas e também tinham mestres, ou seja, tinha a palavra profética, a palavra dada pelo Espírito através de profecia, e que também tinha um ensino coerente bíblico, porque para que nós possamos receber uma profecia, essa profecia é passada pelo crivo da palavra de Deus para contextualizar com a vontade de Deus narrada nas Escrituras, que é inspirada pelo Espírito. Então o Espírito que inspirou a Escritura, ele não vai dar uma mensagem profética que venha trazer conflito com a Escritura. A palavra do Senhor diz que Deus não é Deus de confusão, mas Deus chega e orienta aquela igreja, porque eles vivem no servir, eles vivem no jejum, se consagrando, ou seja, tendo uma vida espiritual fortalecida diante de Deus. E é nesse contexto dessa igreja que Barnabé obedece ao Espírito. Por quê? Porque nesse ambiente o Espírito pediu para que separasse Paulo e Barnabé para uma obra específica, e a igreja orando e jejuando, eles são enviados na obra específica. Ou seja, Deus falou e ele obedeceu, porque ele estava em um ambiente onde as pessoas acreditavam na profecia, acreditavam no serviço, acreditavam na vida de adoração, acreditavam no jejum. Se vivemos em um ambiente assim, a nossa vida será dirigida completamente pelo Espírito Santo de Deus. O segundo subtópico, milagres e debates. Atos capítulo 13 e 14 mostram que, enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo, acompanhados do cooperador Marcos, foram a Salamina, onde Elimas, o encantador, ficou cego como juízo divino por atrapalhar a pregação dos homens de Deus. Jesus foi claro dizendo: estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Então a igreja de Atos dos Apóstolos vivencia isso de uma forma poderosa. E aqui nós temos o exemplo de Barnabé também. E nós temos aqui mais uma referência em um coxo que foi curado, que era coxo desde o nascimento, teve fé e foi curado.
E tanto Elimas, o encantador, quanto este coxo foi curado, os dois tiveram influência direta da vida de Barnabé, sendo guiado pelo Espírito Santo, passando por aquela região, estando presente no local. Por ocasião da cura de Enéas, Barnabé foi comparado ao deus Júpiter, e eles queriam adorar, né, tanto Barnabé quanto Saulo, e eles rejeitaram a adoração. Ele também escolheu com Paulo anciãos para ficar na igreja por onde passaram, e trouxe para a igreja, que os enviou relatos sobre que Deus havia aberto a porta do evangelho aos gentios. Paulo não trabalhou sozinho. Barnabé participou de todos os eventos da primeira viagem missionária. Então ele está envolvido completamente. Ele está se dedicando. Ele tem sinais de que ele é cheio do Espírito Santo. Então ele tem convivência, ele tem realização de milagres próximo a ele. Ele influencia toda a situação, todo o contexto onde ele está, né? Ele envia relatórios como Deus abriu a porta. Então ele é dirigido pelo Espírito Santo, ele está empenhado, ele está se dedicando, ele está envolvido com o reino de Deus. Ele não está simplesmente assistindo, ele não está só simplesmente acompanhando Paulo numa viagem missionária, mas ele trabalha ativamente ao lado do apóstolo Paulo, né? Então, em todos os eventos da primeira viagem missionária, Barnabé estava participando ativamente. Por isso que ele é uma grande referência de fé e de exemplo para as nossas vidas. O subtópico 3, para nós finalizarmos a nossa lição, uma separação não programada, Atos capítulo 15, do 36 ao 39. A palavra de Deus nos registra que antes de Paulo e Barnabé iniciarem a segunda viagem missionária, houve entre eles um desentendimento. Qual o desentendimento? João Marcos, da primeira viagem missionária, que foi com eles, ele abandonou a viagem, né? João Marcos, que é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho segundo escreveu Marcos. Então ele que escreveu o primeiro livro, né, que trouxe as informações sobre o Evangelho, que serviu de base para referência para outros escritores. Então Barnabé e Paulo, antes de iniciar a segunda viagem missionária, tinham um desentendimento por causa de Marcos, porque ele, havendo abandonado a primeira viagem, Paulo não quer mais a companhia dele, porque ele abandonou, ele deixou-os e voltou atrás. Mas só que Barnabé, ele acolhe João Marcos, então eles, nesse desentendimento, eles se separam. Só que quando homens que são tementes a Deus, que são obedientes a Deus, até mesmo em desentendimento, o reino de Deus saiu ganhando naquela ocasião, porque naquela ocasião específica, iria Paulo, iria Barnabé, iria João Marcos, todos numa mesma direção. Mas aí nós temos, em vez de um prejuízo, nós temos que a separação entre Paulo e Barnabé promoveu uma duplicação, ou seja, em vez de eles irem todos em uma direção só, eles foram em duas direções distintas. Enquanto Paulo foi para uma região, Paulo foi para a Síria e Cilícia, Barnabé com João Marcos foi para Chipre. A obra de Deus não se dividiu, ela multiplicou, ela duplicou. Então ela não se enfraqueceu, porque quando se divide, se enfraquece, mas ela se duplica. Nós temos Paulo evangelizando a região e nós temos Barnabé e João Marcos evangelizando outra região. E agora também algo importante aqui. Nós vemos que quando Paulo não tinha ninguém o acolhendo, os cristãos e judeus fecharam as portas para ele, é Barnabé que o acolhe e insere ele junto aos apóstolos. E agora, esse mesmo Paulo está rejeitando João Marcos. E Barnabé o acolhe, mesmo que isso cause um desentendimento com Paulo. Então veja só que o mesmo Barnabé que acolheu Paulo, quando ele estava em situação desconfortável, tanto aos judeus quanto aos cristãos, ele agora, Paulo está sendo o protagonista, causando esse desconforto, esse desentendimento, mas ela acolhe João Marcos. Por quê? Porque sendo um jovem, ele acolhe, ali nós não temos o porquê dele ter abandonado a viagem. A Bíblia não menciona o porquê. Talvez sendo ele, aqui nós temos umas referências, da mesma forma que Barnabé trouxe Paulo à comunhão da igreja de Jerusalém, ele deu suporte ao processo de restauração de João Marcos. Porque provavelmente ele sabesse o que aconteceu, o motivo pelo qual João Marcos havia deixado a primeira viagem missionária, talvez. Mas João Marcos ele já tinha conhecimento da palavra, porque a casa dele era um ambiente onde a igreja se reunia para orar. Então ele se interessou por atender ao chamado de Deus e se arriscou
na primeira viagem missionária. Então, como um jovem, ele pode ter se equivocado, talvez ele se frustrou pensando que seria algo, né? E quantas vezes nós já nos embarcamos de repente em aventuras, em fazer algo por impulso e depois nos frustramos e voltamos para trás. E eu me lembro de ocasião em que, pregando pelas primeiras vezes, teve dias que eu simplesmente pensei comigo, isso não é para mim, eu não fui chamado para isso. Por quê? Porque algumas frustrações que a gente tem no caminho, porque simplesmente não estávamos preparados para aquilo. Nós precisamos entender que não é porque algo não deu certo em determinado momento que não é para a nossa vida. Então Barnabé entende isso. Ele pode ter abandonado uma vez, ter voltado para trás, mas ele dá mais uma oportunidade. Ele vê que João Marcos quer ir naquela viagem. Paulo simplesmente fecha a porta. Mas nós vemos que tanto um quanto o outro, Deus usa cada um na sua perspectiva. Eu vejo que quando Paulo diz não para João Marcos, é porque João Marcos tem que lembrar que ele errou uma vez. Mas quando Barnabé dá uma oportunidade para João Marcos, é para ele saber que Deus também está dando uma oportunidade de ele se arrepender e fazer diferente. Então nós precisamos dos dois grupos de pessoas na igreja. O próprio apóstolo Paulo diz que é necessário que haja aqueles que são contenciosos, que são contendeiros. É necessário que haja os falsos cristãos para que os que são justos se manifestem. Então nós temos necessidade de tudo isso para que o reino de Deus... Um exemplo, nós temos o amor de Deus em nossos corações. Jesus disse para nós perdoar. Mas se não tiver ninguém para te ferir, como que você vai perdoar? Como que você vai exercer o amor se não tiver ninguém? Porque se for todo mundo bonzinho com você, aí não é amor, aí é ser todo mundo legal. Por isso Jesus disse, ame os vossos inimigos. Porque ele está dando uma missão mais, um nível acima, é o nível do evangelho, que é um patamar acima da humanidade, é diferente. O mundo ama quem ama ele. As pessoas do mundo amam aqueles que amam e simplesmente trocam favores. Mas Jesus nos dá uma missão acima, de aceitar as diferenças e dar oportunidade para aquele que está caído, de assim como Jesus dar oportunidade, ver a manifestação da graça de Deus e saber que se Jesus chamou, se Jesus escolheu aquela pessoa, é porque nós também temos que apoiá-lo e ajudá-lo. E Barnabé faz isso com Saulo, e depois quando já sendo Paulo, deixa João Marcos, Barnabé o acolhe para poder ajudar no processo de crescimento de João Marcos. Paulo agora já está estabelecido, agora é minha vez de ajudar João Marcos. É uma história fantástica. Barnabé é um grande exemplo a ser seguido por todos nós. Não se sabe qual era o motivo dele ter abandonado a viagem, mas com o trabalho e apoio de Barnabé e com a ajuda do apóstolo Pedro, de acordo com a tradição da igreja, também recebeu Marcos. O jovem se intensificou na sua vocação e se tornou o primeiro autor do evangelho escrito que leva o seu nome, o Evangelho segundo Marcos. Então veja que o trabalho de Barnabé foi tão importante que ele conduz Paulo. Paulo se torna o maior apóstolo de todos, o apóstolo que escreveu mais praticamente o Novo Testamento, mais da metade do Novo Testamento é escrito por Paulo. Nós temos João Marcos, que foi influenciado diretamente pela vida de Barnabé, por isso eu citei sobre o livro que o pastor Douglas Gonçalves indica, Formador de Heróis, porque muitas pessoas querem ser os heróis, querem ser os grandes homens, mas Deus de repente quer usar você como Barnabé, para ser aquele que vai formar grandes heróis, né? Que vai ficar ali nos bastidores, discipulando um, discipulando o outro, para que pessoas se tornem grandes homens, assim como ele fez com Paulo e assim como ele fez com João Marcos, dando uma oportunidade, dando um voto de confiança e investindo na vida de João Marcos, para que ele, assim sendo, ele se tornou o primeiro a escrever, a registrar a vida de Jesus, o Evangelho, de forma escrita. Então, ele aplica as suas energias na vida de uma pessoa. Então, veja só, ele tem todas as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo, de fé, uma pessoa generosa. Ele é alguém que tem desprendimento das coisas materiais, porque ele vende as propriedades para dar aos pés dos apóstolos, e ele investe em pessoas. Ele acolhe Paulo, ele acolhe João Marcos. Então isso mostra características de uma pessoa verdadeiramente cheia de fé, graça, misericórdia e uma pessoa generosa. Essa era a vida deste grande homem Barnabé, que merece esse reconhecimento e que nós venhamos segui-lo nesse exemplo cristão que ele deu. Vamos agora à leitura da conclusão
da nossa última lição desse quarto trimestre. Barnabé nos traz um exemplo de um homem dedicado a Deus, à sua obra e ao próximo. Então, coisa importante, ser dedicado a Deus, dedicado à obra e ao próximo. Então, precisamos ter essas três características. Sem sua atuação, Paulo não seria trazido à comunhão dos santos e não teríamos o Evangelho de Marcos como referência para os demais escritos nesse gênero literário. Homem de Deus, deixou sua história marcada como desbravador do Evangelho. Homem de fé e que vivenciou a graça de Deus numa igreja diferente dos padrões da sua época. Seja como um Barnabé, seja um discipulador, seja um acolhedor, seja receptivo, seja alguém que venha acolher aquele a quem outros estejam porventura desprezando. Esteja na direção do Espírito Santo, esteja obediente, viva uma vida de oração, de jejum, de entrega, assim como Barnabé, esse grande exemplo. A diferença que havia na vida dele era a diferença que a graça de Deus faz. Nós somos alcançados pela graça e precisamos manifestar graça aos olhos dos outros também. Se Deus olhou para nós e viu que nós tínhamos capacidade de servir e adorá-lo, precisamos compartilhar isso com os nossos irmãos. Meus irmãos, muito obrigado. Estou encerrando este quarto trimestre com muita alegria por poder contribuir para o seu crescimento espiritual. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, nos ajude, aí se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que nós possamos alcançar mais vidas para a glória do nome do Senhor. Então, terminamos aqui na lição de encerramento do quarto trimestre do ano de 2020. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Que Deus te dê um excelente ano novo, um ano de 2021 repleto das bênçãos de Deus. Que você cada dia seja mais fiel, mais temente e que a sua vida glorifique o nome do Senhor. Até a próxima, um forte abraço e que Deus te abençoe.